Eu descobri como realmente fazer dinheiro rápido, mas vamos lá, calma lá, porque esse vídeo aqui não é provavelmente o que você está pensando que vai ser. Então, de fato, tem aqui uma fórmula muito bem desenhada e vai ser um vídeo rápido, um vídeo curto, onde eu explico como que você pode, de repente, atingir múltiplos 6 dígitos de faturamento, lucro até, ou 7 dígitos de repente. E qual que é o caminho mais rápido que eu acredito para poder chegar nisso. Só que tem um ponto. Provavelmente você está esperando aqui que eu vou falar sobre a fórmula secreta do não sei o que lá, ou tentar te vender algum curso ou algo do tipo, e não é isso. Inclusive, não vou tentar te vender nada nesse vídeo. Mas o que a maioria das pessoas pensam quando começa a falar sobre ganhar dinheiro é: ah, será que eu vou para o mercado de afiliados? Será que eu vou para dropshipping? Gestão de tráfego, tráfego pago, ou eu faço um infoproduto, ou trabalho com o lançamento, ou sei lá, qualquer outra coisa que tenha no mercado digital. Muito provavelmente você está sendo guiado por isso daí, você está pensando nisso daí, né? O que é o jeito secreto para fazer mais dinheiro? E, bom, a gente não vai falar muito sobre isso daqui. Na verdade, a gente vai falar sobre os fundamentos que fazem você conseguir fazer dinheiro rápido de verdade. E se você aplicar, eu te garanto que isso aqui vai dar muito resultado para você. Então, bora para a tela do meu iPad aqui. É o seguinte, a primeira coisa, tá, que você tem que entender é a definição de empreender. Então, o que de fato significa empreender, tá? O que um empreendedor faz? Bom, o princípio primário que vai guiar isso daqui é o seguinte: empreender é resolver problemas, tá? Então, quando você entende que empreender é sobre resolver problemas, e vamos lá, né? Para aí, porque é o seguinte, muito provavelmente você está ouvindo isso aqui agora, você vai sair desse vídeo para poder ir para um vídeo que vai parecer que tem um caminho mais fácil e mais rápido para você poder enriquecer. Presta atenção no que eu estou te falando, tá? Presta atenção no que eu vou te falar nesse vídeo, porque isso é muito, muito, muito importante e é o que todo mundo negligencia. Por isso que talvez você está saltando aí de um monte de coisa, tentando um monte de estratégia para poder ganhar dinheiro e não consegue de fato ganhar dinheiro. Talvez você entrou já no mercado digital e não conseguiu fazer algo consistente, não consegue se manter ganhando de fato um valor consistente, de repente 6 ou 7 dígitos. Então, presta atenção nessa parada que eu vou te falar aqui. É o seguinte: empreender é resolver problema. Se você entende que empreender é resolver problema, isso é o que vai reger o que, de fato, por que uma empresa existe. As pessoas não entendem isso, tá? As pessoas, elas têm a mentalidade muito da CLT, vamos dizer assim, que se desdobra para o que vai ser feito dentro do empreendedorismo. Então, por exemplo, tá? Se você não sabe, eu tenho uma empresa de educação e essa empresa de educação é muito voltada para donos de agência. A gente ajuda donos de agência a escalarem as suas empresas, tá? Vamos lá. Quando eu pego um dono de agência e falo com ele sobre escala, a primeira coisa que eu percebo é que ele não entendeu ainda o que é o negócio dele, uma agência, tá? O que é uma agência de fato? E a agência, o que ela é? Ela é uma empresa que foi criada para poder ajudar outras empresas a venderem mais. Basicamente é isso que uma agência deveria estar se concentrando em fazer. Só que por que o dono de agência ele criou uma agência? Porque às vezes ele viu lá na internet sobre tráfego pago, ele aprende a habilidade de tráfego pago e ele fala: olha, vou vender tráfego pago para outras pessoas. E aí quando ele fala, vou vender tráfego pago para outras pessoas, ele pensa muito somente no objeto do tráfego pago. E aí ele vem com essa cabeça de um CLT quase, que eu chamo que é a cabeça de prestador de serviço, e pensa assim: tá, eu preciso de clientes para eu vender tráfego pago, e aí eu vou fazer tráfego pago. Né? E o que está acontecendo ali para essa pessoa, na verdade, é que ela está, muitas das vezes, trocando o tempo dela, ao serviço, a mão de obra dela de tráfego pago, por dinheiro, beleza? Só que aí o que acontece? Aí que entra a grande questão. Se você tem, vamos dizer aqui que é a cabeça de prestador de serviços. Opa, cabeça. Caramba, tá saindo aqui, não sei porquê. Cabeça. Cara, que louco isso. Pera aí, vai dar certo, vai dar certo. Cabeça de prestador de serviços. Tá? Cabeça de prestador de serviços. Versus o que pouca gente olha. Versus a cabeça de empresário. Basicamente, o que muda aqui? O empresário, ele entendeu de fato que o que ele vende não é a hora dele, ele não é um CLT que está atendendo clientes, por exemplo, ali. O empresário, ele entendeu que é o seguinte: ele tem uma empresa que o objetivo final dessa empresa, no caso de uma agência, por exemplo, que é o exemplo que eu estou usando, é uma empresa que foi criada para fazer outras empresas venderem mais. Tá? Então, quando você entende isso, você entende que é o seguinte: o dinheiro que você gera, então você quer gerar faturamento aí, né? 6 dígitos, então você quer gerar dinheiro. O dinheiro que você gera, ele é guiado, tá? Ele é guiado aqui pelo valor que você gera.
Então, não é pelas horas de trabalho que você troca ou algo do tipo. Não é sobre a mágica do produto mágico que você descobriu. É sobre o valor que você gera para as pessoas. Se você entende qual é o valor gerado para aquela outra pessoa, ela te paga dinheiro, tá? Então você gera valor, essa outra pessoa ela te paga dinheiro. E aí o que acontece? Esse valor gerado, traduzindo isso aqui, ele é muito pautado em uma dor aliviada, tá? O que é isso? Uma dor que foi aliviada. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da agência lá. A agência, ela é algo que vai fazer empresas venderem mais. Pronto. Esse é o objetivo final, ou deveria ser pelo menos o objetivo final de uma agência. Então, qual que é a dor que essa agência alivia? A dor de baixas vendas, ou a dor de não estar vendendo do tanto que gostaria, de não ter tanto dinheiro no caixa daquela empresa X quanto gostaria. Tá? Então, esse é o princípio que vai guiar o que uma agência faz. Se você entende isso, isso aqui ele vai reger tudo que você pode construir de negócio. Tá? Se você vai fazer dropshipping, por exemplo, você está entendendo que o produto que você vende, ele alivia uma dor de alguém, né? Por exemplo, eu não consigo viver sem esses fones de ouvido aqui, os AirPods, né, da Apple. Isso aqui, eu uso isso o dia todo. Se eu perder agora, se o meu celular estragar, queimar, perder, eu vou ter que comprar um outro tipo hoje, porque eu uso todo santo dia. Tá? Por que eu uso? Porque eu trabalho focado, eu preciso colocar músicas aqui para poder concentrar. Quando eu vou fazer um script como de um vídeo desse, eu preciso estar ouvindo música para poder estar concentrado, qualquer coisa do tipo. Eu vou fazer exercício, vou para academia, eu estou ouvindo música, aquilo me ajuda a concentrar. Então, para mim, é um item indispensável ter um fone de ouvido como esse, tá? Que ele tem o cancelamento de ruído. Então, qual que é a dor que eu tenho? A dor que eu tenho, por exemplo, é a dor de conseguir focar. Então, quando eu tenho um fone de ouvido desse, ele me ajuda a resolver, ele alivia a minha dor de foco. Pronto, é por isso que isso me gerou valor, é por isso que eu vou pagar, sei lá, acho que eu paguei 1.800 ou 2.000 reais nesse fone, é por isso que eu paguei 1.800 reais nesse fone, tá? Então esse foi o valor gerado para mim. E aí qual que é o ponto aqui? Se você entende isso, você entende que é o seguinte, vai existir vários grupos de pessoas, tá? Vai existir vários grupos de pessoas, então vamos imaginar que isso aqui sejam várias pessoas, beleza? São várias pessoas aqui, vários homens e mulheres e etc, de vários grupos aqui. Vamos pegar esse aqui e copiar, que fica mais fácil, tá? E vamos supor que tem vários desses grupos aqui, beleza? Então isso aqui é um grupo de pessoas. O que é esse grupo de pessoas no final das contas? Vamos dizer que isso aqui basicamente é algum nicho, né? Algum segmento de mercado, tá? Tudo que você tem que fazer para de fato gerar grana, tudo que você tem que fazer para de fato gerar grana é escolher um nicho, um segmento de mercado, tá? E entender quais são as dores do nicho. Dores do nicho. Então, pegando muito de pauta lá, por exemplo, no exemplo da agência, né? As agências elas têm muita dificuldade de conseguir entender qual que é a dor do nicho. Elas só pensam assim, olha, eu vendo tráfego pago, por exemplo, uma agência de tráfego. Eu vendo tráfego pago, então eu preciso achar pessoas que vão contratar tráfego pago. Mas elas não entendem que as pessoas que contratam serviços de tráfego pago é porque elas têm uma dor. Tá? Elas têm uma dor que precisa ser aliviada e com base no alívio dessa dor, né, em sanar essa dor, de fato, isso gera valor e aí em troca de gerar valor a gente dá dinheiro, a gente paga dinheiro. É assim que o mercado funciona. Então, existem dores de um nicho. Tudo que você tem que fazer é aplicar o que eu chamo de fórmula PPM. Tá? O que é a fórmula PPM? Vamos lá, o que é o PPM aqui? Né? Vamos destrinchar o PPM aqui. Ó. PPM é o seguinte, você vai escolher um problema específico, tá? Um problema específico de uma pessoa específica, e aí o que acontece? O que é a fórmula PPM aqui, né? Então vamos destrinchar essa parada. Existe um problema específico de uma pessoa específica. Tudo que você tem que fazer para poder ganhar dinheiro rápido e de verdade, sem ficar se perdendo e tentando um monte de coisa, é entender que existem nichos, segmentos, tá? Nichos e segmentos que eles têm dores, tá? Eles têm dores que precisam ser sanadas, que precisam ser aliviadas. E se você escolhe um problema específico de uma pessoa específica, né? Que vamos dizer, vulgo nicho aqui, de um nicho específico. E aí você coloca um mecanismo específico, isso aqui é a fórmula PPM. Você coloca um mecanismo específico, isso é o que vai fazer você conseguir desenvolver e gerar dinheiro em torno do negócio que você está criando, tá? Por quê? O que acontece aqui, né? O que essa fórmula PPM ela funciona tão bem?
Por quê? As pessoas elas vão pagar o dinheiro que elas precisam pagar. Então, essas pessoas que estão lá no mercado X, elas vão pagar dinheiro para poder sanar uma dor que elas têm e gerar valor para elas. Então, em troca dessa geração de valor, elas pagam dinheiro, beleza? Se elas pagam dinheiro, você, primeira coisa que você vai fazer, você vai encontrar essa pessoa específica. É a primeira coisa que você vai escolher. Escolhe a porra de um mercado. Por que é tão difícil para as pessoas escolherem? Ah, Bruno, mas eu não sei qual escolher, eu não sei por onde começar. Cara, não sabe? Escolhe qualquer um. Pronto. Escolhe qualquer um. Escolhe o que mais você vê onde que tem dinheiro. E aí as pessoas falam, ah, vão pegar no próprio exemplo de agência. A gente está falando todo momento aqui de exemplo de agência, mas pode ser em outros negócios também, tá? Que isso aqui vai ser aplicado. Mas o próprio exemplo de agência. A galera não consegue escolher um nicho. A galera não consegue escolher um nicho, não consegue focar e entender que cada nicho tem uma pessoa específica que é um nicho, tem um problema específico daquele nicho e tem um mecanismo específico de solução daquele problema. Então, tudo que você tem que fazer é escolhe uma pessoa específica, escolhe um nicho para você poder trabalhar. Identifica quais são as dores daquele nicho, tá? O que não é muito difícil, e pega e desenvolve um mecanismo específico disso. E se você não sabe muito bem qual nicho escolher, escolha nichos grandes, então. É isso. Por exemplo, no mercado de agência eu sempre falo, cara, escolha os nichos maiores possíveis. Aí a galera fala, ah, mas são os mais concorridos. Isso não é um problema. O ser mais concorrido não é um problema. Na verdade, isso é um benefício. Porque se é muito concorrido, quer dizer que tem o quê? Muito dinheiro ali na mesa, naquele local, naquele lugar, naquele nicho, naquele segmento. Aquelas pessoas, elas estão com muitos problemas prontos para serem resolvidos. Então, se você pega, por exemplo, grandes nichos, nichos de saúde, né? Vamos pegar lá, clínicas odontológicas, clínicas médicas, né? Nichos como clínica veterinária, de repente, como imobiliárias, tá? Escritórios de advocacia. Pensa em nichos grandes, tá? Vamos pegar, por exemplo, o escritório de advocacia. O escritório de advocacia ele tem uma grande dor que até pouco tempo atrás a OAB mal permitia as pessoas fazerem publicidade. Então, o dono de agência lá, por exemplo, que ele não sabe que nicho pegar, pô, até pouco tempo atrás não era permitido fazer publicidade online no nicho de advocacia. Tem muita gente que até hoje não começou, mesmo com a digitalização de vários mercados. Tem gente que ou não começou direito. O que você precisa fazer? Cara, ajuda esse dono de escritório de advocacia a vender na internet. Aprende um único funil que faz advogados venderem, um único funil de vendas que faz advogados venderem e oferece esse funil para esses advogados. Ah, Bruno, mas eu nunca fiz isso. Tudo bem. Então, primeiro, ou você vai fazer um trabalho de graça, ou você vai colocar uma garantia para esse cara de, olha, se não der resultado, você não precisa me pagar ou algo do tipo. E aí você vai aprendendo sobre aquele nicho e você pega uma pessoa específica, primeiro você escolhe essa pessoa específica, depois você escolhe, entende qual é o problema, faz uma pesquisa aprofundada para entender qual é o problema específico e depois você desenha e desenvolve o seu mecanismo específico. Se você fizer só isso por um bom tempo, um período aí bom de tempo, cara, não tem como você não chegar nos 6 dígitos. Porque é muito simples, ninguém consegue fazer isso daqui, que é basicamente você traçar uma linha, né? Então, cara, é muito simples essa lógica. É só você traçar uma linha. Você escolhe a pessoa, aí você identifica o problema, e aí você desenvolve o mecanismo, e pronto. Você gera valor para essa pessoa e vende. E aí você continua escalando, 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 escalando. É isso. E se você está assistindo esse vídeo e você está começando no digital, eu te recomendo fortemente aqui um principal, talvez, modelo que você possa escolher, seja um modelo de prestação de serviço. É muito mais fácil do que você vender produto. Pelo simples fato de que, por exemplo, esse exemplo do advogado que eu falei, você pode cobrar 2, 3 mil reais por mês para poder fazer um funil de vendas para um advogado, né, com recorrente ali que ele vai te pagar todos os meses. E isso é uma venda que você precisou fazer para faturar, de repente, 2 mil reais. Então, se você faz 10 vendas, você está faturando 20 mil reais por mês. Não é muito difícil chegar nos 20 mil reais por mês. Se você vai fazer isso no dropshipping, de repente, por exemplo, para você conseguir um lucro de 20 mil reais por mês, talvez você esteja tendo que vender 100 mil reais por mês todos os meses. Então, é só um modelo mais fácil, tá? Fica a recomendação, mas isso aqui se aplica a qualquer modelo que você escolher. É que se você estiver perdido aí, eu te recomendo esse modelo. Agora, se você já tem um modelo escolhido, simplesmente entende isso daqui. Se é o dropshipping, por exemplo, entende qual que é a pessoa específica, qual que é o problema específico, qual que é o mecanismo. Que o mecanismo do caso vai ser o produto. Qual é o mecanismo que você vai vender em escala. E aprende isso daqui. Faz isso e eu te garanto, isso vai te dar muito mais resultado do que qualquer outra coisa que você fez, do que qualquer tentativa e ficar pulando de galho em galho que você de repente esteja fazendo. Valeu, até o próximo vídeo.